Vamos ouvir então o Ângelo Nascimento, direto de Brasília. Pois não, Ângelo, bom dia. Oi, Datena, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí a Rádio Bandeirantes, né? Vocês se lembram daquele senador, né, o Chico Rodrigues, que foi flagrado com R$33 mil, né, na cueca durante aquela operação da Polícia Federal, isso em outubro do ano passado? Pô, pois é, ele está perto se lembramos, de retornar, então, tinha 70 na frente, não sei parlamentar. quanto atrás. Está perto do quê? Está perto de retornar, então, à função parlamentar, viu? Ele pegou aquela licença da pena, né, de 121 dias, depois de toda a repercussão negativa daquele episódio, aí ele pode voltar aí no dia 17 de fevereiro, viu? De acordo com o presidente do Conselho de Ética, o senador Jaime Campos, ele tem uma representação, né, ou seja, tem uma representação contra Chico Rodrigues lá no Senado Federal, mais precisamente no Conselho de Ética, mas não teve nenhum tipo de andamento, nenhum encaminhamento, e isso favoreceria, então, o retorno dele à atividade parlamentar. Só lembrando de um detalhe importante, né, Datena, que durante esse afastamento de 121 dias de Chico Pinheiro, quem deveria então assumir o posto como suplente seria o filho dele, o Pedro Arthur Rodrigues. Mas tivemos quase 3 meses depois de toda aquela situação e Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não fez a convocação ainda e não há interesse, segundo então informações aí de bastidor, de que Alcolumbre deixaria essa decisão para o próximo presidente do Senado Federal. Além disso, que teria até mesmo uma movimentação do próprio Chico Rodrigues para atrapalhar aí que o filho fosse convocado para essa vaga de suplente, para esfriar toda a situação e isso possibilitasse, então, o retorno dele à função parlamentar. E um outro detalhe, porque o que tramita lá contra ele deveria tramitar, pelo menos a representação da pena de quebra de decoro parlamentar, mas tem um ponto, né? O Conselho de Ética está com os trabalhos suspensos desde o ano passado por conta da pandemia de Covid-19, aí o retorno aos trabalhos dependeria, então, da revogação de uma resolução por parte da mesa diretora lá do Senado. Eu ouvi, algum tempo atrás, de um político importante, um dos mais importantes do Brasil, político aqui de São Paulo, me disse assim: ô Datena, em política não há ética. Eu olhei para a cara dele e falei assim: a ética você tem que ter até na hora de ir no banheiro e usar papel higiênico. A ética tem que ser respeitada acima de tudo. É bom reler o Spinoza, que eu falo sempre, Schopenhauer, e os grandes filósofos do mundo, não vou ficar citando todos aqui, Goethe, e daí por diante, entendeu? É bom reler isso. E se mexer muito a paciência, eu falo quem é esse político. Mas eu estou quase acreditando que a maioria da classe política não acredita mesmo que ética seja alguma coisa importante na vida política. Eu acho que esse político estava refletindo o que boa parte da classe política pensa. Porque um conselho de ética não tomar medidas contra aquele cara até agora não é nem a favor nem contra. Se tivesse tomado a favor, pelo menos já seria uma ética. Seria uma posição ética. Porque para uns a ética é uma coisa e para outros a ética é outra. Completamente diferente. Para mim ela só tem uma função, que é um conjunto de regras que dão à sociedade uma maneira de viver harmonicamente, como as leis que alinham o universo do que é o certo, entendeu? Para esses caras, tem a ética da empresa, que os caras se reúnem num conselho de 10, 15 pessoas e mandam 500 pessoas embora e vão dormir tranquilos, porque foi a ética da empresa que mandou embora, não foi a ética deles que os... Não, eu não sou assim, mas a maioria pensa assim, então tudo bem. Então tem uma série de éticas. Na política tem a ética do cara que senta no Congresso, do lado de deputado ladrão, fala assim, ele rouba, mas eu não roubo. Só que você está deixando ele roubar, mané. Senador ladrão que faz a mesma coisa, senta do lado de senador honesto que o deixa roubar e daí por diante, entendeu? Então eu estou começando a acreditar que conselho de ética pensa dessa forma na política mesmo, que a ética não é tão importante da política, porque esse conselho de ética já deveria ter tomado uma posição contra esse cidadão que foi preso com uma maior grana na cueca e que está com possibilidade de voltar a casa. Se ele voltar a casa também, não vai me assustar coisa nenhuma, porque tem gente lá dentro que devia estar na cadeia e está lá há muito tempo. Tem gente que devia estar na cadeia e está em prisão domiciliar. Esse é o grande detalhe. Não vai me assustar absolutamente nada a volta desse cidadão à política nacional. Tem tanto ladrão que era para estar preso e voltou à política nacional. Não tem um caso, é um deputado que o cara ele cumpre prisão
ele cumpre prisão e o mandato ao mesmo tempo, ele dorme na cadeia e durante o dia ele volta ao Congresso. Não tem isso aí, ô Ângelo? Como é o nome do cara? Ângelo! Cadê o cara, ô Garrafa? Ô Garrafa! Deixa eu ver se caiu aqui, tô vendo aqui. Alô, Ângelo? Só pode ter caído, então o cara tá dormindo lá, pô. Tem um caso, não sei se é deputado ou senador, e o cara, ele durante o dia, ele trabalha no Congresso e à noite ele vai dormir na cadeia. Então, a nós não vai estranhar nada esse sujeito voltar aí. O cara tá ouvindo aí de novo, ô Ângelo, qual é o deputado que dorme na cadeia e durante o dia ele vai pro Congresso? Salvo engano, é o João Rodrigues da Pena. Então não muda nada. Se esse cara voltar aí. Então, o cara, ele, durante o dia, ele vai lá na função de parlamentar e à noite ele tem que ir pra cadeia. Então, que diferença faz esse aí voltar se tem tantos outros dessa situação no Congresso brasileiro? E alguns que não foram pra cadeia porque Deus não quis, para não dizer outra coisa. Tem cara com 12, 13 processos da cabeça, continuam lá nos seus cargos, entendeu? Esse é o grande detalhe. E alguns acho que transitados em julgado, inclusive. Então não vai fazer diferença se esse cara voltar a cumprir as suas funções parlamentares, não. Não vai fazer diferença. Tá? Esse deputado aí, o cara está em regime de... Não é esse, não. É outro que... Estou falando de outro cara. Esse aí é o cara que pode voltar. Então o cara confunde Jesus com Genésio. Qual é o nome do cara? Prisão albergue, né? Ele dorme na cadeia e durante o dia ele é parlamentar. Qual é o nome do cara mesmo? Pesquisa aí, o Garrafa, depois a gente dá. O João Rodrigues, depois você pesquisa. É esse cara mesmo. Durante o dia o cara fica no Congresso e à noite ele vai pra cadeia. Então, Agostinho, se esse outro da cueca voltar a trabalhar, vai te causar espanto? Coisa nenhuma, isso é a política brasileira.